Bom dia, meus irmãos. Nós vamos para a ministração de um PGM e o sermão que nós vamos ministrar nesta semana foi pregado pela manhã de domingo, cujo tema era uma família controlada pelo Espírito Santo, ok? O texto usado foi Lucas capítulo 1, do verso 5 ao verso 17, e nós vamos trabalhar pelo menos três coisas importantes sobre a questão de uma família controlada pelo Espírito Santo, baseado nesse texto. O texto que nós fizemos a leitura, ele vai trabalhar sobre o nascimento, a profecia sobre o nascimento de João Batista e a sua família, dentro do contexto da sua família. É verdade que o tema é o nascimento de João Batista, mas por trás do tema existe o desenvolvimento da família, a maneira de Deus agir dentro da família, através da família, trazendo para nós algumas verdades importantes no desenvolvimento da nossa própria família, da nossa família dentro do contexto cristão, ok? E o primeiro tema que a gente pode abordar, o que nós abordamos nessa oportunidade, foi sobre o Espírito Santo no controle da nossa história. No versículo 5 e 6, nós temos ali dito que no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos diante de Deus e obedecendo de modo irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ora, e aí a gente começa a perceber, queridos, que a família de Zacarias, ela tinha uma relação muito bem definida com Deus, né? O Senhor estava no controle da sua história. Era uma família que ela não tinha filhos, Isabel, e Zacarias sendo sacerdote. Eu imagino o quanto este homem orou em busca de um filho para que completasse a sua família, até porque a expectativa de um filho para uma mulher era extremamente importante, porque todas sonhavam com a ideia de vir o Messias, né? Através de suas vidas e, enfim. Mas era importante a ideia de ter um filho, e havia um tempo de oração, a ponto de Deus dizer assim: Zacarias, a tua oração foi ouvida, né? No desenvolvimento do texto, no sentido de quanto este homem orava e buscava por um filho. Este filho que fora gerado aí em idade avançada demonstra aí o poder de Deus, a manifestação de Deus na vida de Isabel, abrindo a sua madre, abençoando a concepção desta criança que viria. E esta criança seria um presente de Deus, ou seja, o nome de João, ele significa presente, um presente de Deus para aquela família. E nesse sentido a gente vê um Deus que ele está no controle da família de Zacarias. Um Deus que ele cuida da família de Zacarias, que sabe da necessidade da família de Zacarias e que vai usar essa família para o projeto redentivo dele, né? No sentido de que João Batista nascendo e viesse a desenvolver uma função de anunciar a vinda do Messias. Então é importante isso, né? A ideia de um Espírito Santo que está ali agindo, operando e conduzindo a família a um processo de assumir dentro da história humana uma posição de ser bênção para o reino de Deus, sendo usado por Deus para anunciar a vinda do Messias. É um Deus, é uma família que ela está nas mãos do Espírito Santo, controlada pelo Espírito Santo de Deus, ok? O segundo ponto, nós falamos basicamente do versículo 17, onde o texto diz isso assim, olha, fazendo a profecia de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, ele diz assim no versículo 17 de Lucas: então ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e desobedientes à sabedoria do justo, para deixar um povo separado para o Senhor.
Na profecia de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, diz assim: eu enviarei o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor, e ele fará com que os corações dos pais se voltem aos filhos, e os corações dos filhos se voltem para os pais. Do contrário, eu os castigarei com maldições. Ora, e duas coisas importantes nessa profecia, também citada ali em Lucas, é a conversão do coração dos pais aos filhos, né? E a conversão dos filhos aos pais. A conversão, queridos, ele é um ato divino, né? É Deus que atua no coração da pessoa, revelando a verdade, revelando o seu amor, a sua graça, fazendo prevalecer as suas verdades, mostrando para as pessoas que elas estão indo num caminho errado, e tem a possibilidade de retornar para o caminho certo. Então a proposta é os pais retornando, se convertendo na sua paternidade, no sentido de fazer valer o ser pai dentro de um contexto cristão, onde você tem toda a possibilidade de promover sobre a vida dos seus filhos o perdão, a graça, fazendo com que seus filhos eles sejam acolhidos, eles sejam abençoados e eles vivam uma relação paternal com você, ok? E o coração dos filhos aos pais, em tempos de grande violência, onde há pais matando os filhos e filhos matando os pais, há uma profecia. A profecia ela foca no coração dos jovens, dos filhos, tentando trabalhar o contexto dos jovens se converterem na sua posição de filhos diante das suas casas, na relação com seus pais. Isso é importante, né? Aprender a ser filhos, convertendo-se, deixando-se o coração ser convertido, voltando a ser filhos novamente, numa relação de paz, numa relação de amor, numa relação de obediência, numa relação totalmente dada a posição de filho para com seus pais, né? O que a gente olha um dia assim, a gente vê uma família quase destroçadas por causa dos filhos que deixaram de ser filhos e de pais que deixaram de ser pais. Então a ideia é de um retorno, né? E esse retorno tem muito a ver com essa ação de Deus no coração dos homens, convertendo o coração dos pais e convertendo o coração dos filhos. E essa é uma ação do Espírito Santo. João capítulo 16, verso 8 vai dizer que é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos conduz a um processo de conversão. Ok? Então a gente tem aí uma família que ela também nos ensina a vivenciar essa conversão promovida pelo Espírito Santo. E assim, uma família controlada pelo Espírito Santo é uma família sempre convertida por Deus para viver aquilo que Deus tem para ela dentro do melhor na sua casa e na relação com os seus filhos e os seus filhos com seus pais. Amém? Bom, e por último temos aí o tema que fala a preparação da filha para a volta do Senhor. No versículo 17, nós vemos ali no final, na parte final do versículo, que ele diz assim: para deixar um povo preparado para o Senhor. E é essa questão do Espírito Santo na nossa família. Uma família cheia do Espírito Santo, ela vai conduzir a sua igreja, ela vai conduzir a sua família, a sua família a vivenciar a graça de Deus e esses corações sendo preparados para a volta de Jesus, para vivenciar a volta de Jesus. No capítulo de Atos 2, verso 17 ao versículo 21, é colocado ali a profecia de Joel, capítulo 2, né? E aí ele diz assim, olha, ali em Atos 2, do versículo 17. Nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos.
sobre os filhos e suas filhas que profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão. Né? E sobre os seus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Né? É uma profecia que é derramada sobre a vida da igreja, né? Ali em Atos capítulo 2, também faz a referência da vinda do Espírito Santo. Mas essa profecia, ela se cumpre naquele exato momento e ela tem uma função dentro da família também, né? Eu acho que é imprescindível que as famílias vivam isso, né? E a gente colocou ali para que você comece a vivenciar essa profecia dentro do contexto da sua família. A família é como espaço onde Deus pode manifestar os dons espirituais, né? O texto fala que os filhos e as filhas profetizarão. E a gente precisa aprender e permitir que dentro dos nossos lares, os nossos filhos, eles vivenciem a presença do Espírito e coloquem em pauta os dons que o Espírito Santo coloca nos seus corações. Porque a presença do Espírito em nós desperta em nós dons. Todos nós temos dons espirituais. Os nossos filhos convertidos ao Senhor, eles têm dons espirituais que precisam ser colocados em prática, principalmente na relação. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele gera em nós frutos, né? E um dos frutos do Espírito é o amor, é a paz, é a alegria, é a bondade. O Espírito Santo gera dons em nós, dons de profetas, dons de mestres, de pastores, enfim, dons. E esses dons a gente precisa levar os nossos filhos a desenvolverem seus dons. Em uma família cheia do Espírito, os filhos eles são engajados na vida da igreja, fazendo com que os seus dons sejam colocados em prática. O Espírito Santo traz sobre a vida dos seus, dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo, ou seja, está sendo preparado no contexto para a volta de Jesus. A salvação ele é um presente de Deus, é um dom de Deus para a vida da família, trazendo sobre a família paz, trazendo sobre a família uma consciência de Deus, trazendo sobre a família esse sentimento de que toda a sua vida ela é controlada pelo Espírito Santo, preparando essa família para a volta do Senhor, também passando pela possibilidade de tribulações, como diz o texto, né? O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, indica aí as tribulações que ora advirão sobre a vida dos homens sobre a face da terra, que de alguma maneira abordará a minha casa e a tua, mas nós prepararemos nossos filhos para que eles suportem a grande tribulação, para que eles, passando pela tribulação, eles sejam preparados para a volta do Senhor. Então, uma família conduzida pelo Espírito Santo, ela vivencia a presença do Espírito Santo dentro do contexto da sua casa, onde ela vive os dons do Espírito Santo, onde ela experimenta da salvação do Senhor, onde ela consegue suportar as tribulações sobre esta existência, aguardando em fé, em esperança, que se cumpra a promessa da volta de Jesus, ok? Então eu gostaria que você trabalhasse isso com a sua igreja, com o seu grupo, com o seu pequeno grupo, meu querido. Uma igreja, uma família controlada pelo Espírito Santo, é uma família que a sua história de vida está na mão do Espírito Santo. Os filhos e os pais vivenciam uma relação cristã excelente, movida por uma conversão que o Espírito Santo realiza no coração de cada um, e é uma família que está sendo preparada para a volta de Jesus Cristo. Bem, e que Deus te abençoe, que Deus te dê um bom PGM e que as famílias levem essas verdades para casa e desenvolva dentro do seu contexto de lar. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Amém.